Agora eu vou demonstrar para vocês o uso do Google Docs. O Google Docs é um editor de texto muito semelhante ao Word e outros editores de texto, mas com uma grande vantagem, que é a possibilidade da produção colaborativa, né, da redação colaborativa. Então ele permite, de acordo com as opções de compartilhamento, que várias pessoas acessem e elaborem, construam o texto ao mesmo tempo, né? Isso pode ser uma atividade sincrônica, né? Todas as pessoas trabalhando, várias pessoas trabalhando no texto ao mesmo tempo, ou pode ser uma atividade assincrônica, né? As pessoas trabalham em momentos diferentes. Ele possui uma ferramenta muito interessante que permite que você acompanhe a evolução do texto ao longo do tempo. Então, as diferentes versões do texto são arquivadas e você consegue acessar essas versões. E ele também mostra o que cada um escreveu, né, o que cada um incluiu no texto, as modificações que cada pessoa realizou no texto. Isso pode ser muito útil como uma ferramenta avaliativa para trabalhos acadêmicos. Então, nós vamos ver como utilizar o Google Docs e, principalmente, como utilizar essa ferramenta que permite a visualização de diferentes versões e a visualização do que cada um fez em cada versão. Espero que vocês gostem dessa aula. Como visto na aula anterior, para você ter acesso ao Google Docs, você já deve estar logado. Então, observe aqui que aparece a inicial M da conta do mestrado, mostrando que eu já entrei no sistema. Então, nós vamos acessar o Google Drive. Vocês já viram essa tela inicial, né, que representa o seu disco na nuvem, né, seu disco virtual. Vamos clicar aqui em Novo, Documentos do Google. Uma nova aba se abrirá, então o seu Google Drive está aqui, né? E o seu novo arquivo está nessa aba aqui. Observem que o layout dessa janela é muito parecido com o do Word, né? Então aqui a gente tem as opções de refazer e desfazer, a impressão, né? O zoom, o tamanho do zoom. Então, se você alterar aqui, ele vai aumentar o tamanho da janela do texto. Os tipos de texto, a fonte, tamanho da fonte, né? Aqui configurações da fonte, negrito, itálico, sublinhar, a cor do texto, aqui o destaque, né? E aqui você tem outras ferramentas, né, de formatação, ferramentas de inserção, de edição. Então é muito semelhante ao arquivo ao Word e é intuitivo de usar. Para quem já usa o Word, ele ou outro editor de texto, ele é relativamente simples de usar. Você pode começar a digitar a partir dessa tela. Alguns detalhes, né? O programa ele salva automaticamente o que vai sendo feito à medida que vai sendo feito. Aqui à esquerda a gente tem o nome do documento, então por enquanto esse documento está sem nome. Para você renomear o documento, basta clicar aqui e colocar o nome que você quiser. Vamos colocar aqui teste, TIC e aprendizado. Vejam que ele aparece aqui salvando e agora todas as alterações foram salvas, né? Então isso aqui é um item que não tem no arquivo do Word, né? E aqui a gente tem a opção de compartilhar o arquivo. Então vamos ver primeiro a opção de compartilhar. Na verdade, essa opção é exatamente igual à opção que a gente viu de compartilhamento de arquivos no Google Drive. Então aparece essa tela, que é exatamente igual a outra tela. A gente deve ir na opção avançado sempre, né? E aqui no final da tela a gente tem aquelas duas opções, né, para restringir
o acesso, restringir a possibilidade de compartilhamento do arquivo por outras pessoas. Então, se você estiver dando uma tarefa por escrito por um grupo de alunos, você pode gerar um arquivo no Google Docs para cada grupo de alunos, né, lembrando de restringir o acesso para diminuir a chance de que outros alunos participem desse trabalho. Nessa primeira opção, você impede que os editores, os alunos vão ter que ser editores porque eles vão ter que trabalhar no texto, né? Então você impede que eles alterem o acesso e adicionem novas pessoas. E no caso de pessoas que podem comentar ou podem apenas visualizar o arquivo, marcando aqui, você impede que essas pessoas possam fazer o download, imprimir ou copiar o arquivo. Depois a gente deve clicar aqui para poder modificar o tipo de compartilhamento. Lembrando que quando é uma conta corporativa, aqui aparece mais duas opções, né? Ativado para qualquer pessoa com link dentro da instituição e ativado para qualquer pessoa dentro da instituição, independente de ter o link ou não ter o link. Vamos marcar ativado para qualquer pessoa que tenha o link. Tá? E aqui eu posso, então, inserir o e-mail das pessoas com as quais eu quero compartilhar o arquivo. Eu vou colocar aqui 2 e-mails, né? Ele já guarda as contas que você já utilizou, exatamente como o outro recurso de compartilhamento do Google Drive. Enviar. Eu vou marcar aqui para não notificar as pessoas, só porque é uma simulação. Aqui, lembrando, eu posso modificar o nível de acesso de cada uma das pessoas individualmente, né? Ou eu posso modificar na caixinha igual essa, que não está aparecendo aqui, no momento que eu envio o e-mail. Já defini minhas condições de compartilhamento. Agora eu vou acessar as outras contas para compartilhar o arquivo, para vocês verem o que acontece quando o arquivo está compartilhado online. Então vejam que quando o arquivo está compartilhado e as pessoas que participam daquele compartilhamento estão online, aqui no canto, na parte superior direita, né, à esquerda do compartilhar, aparece o nome das pessoas que estão online e tendo acesso ao arquivo. Então aqui eu tenho a minha conta pessoal e aqui a minha conta institucional, compartilhando o arquivo com a conta do mestrado. Então tem 3 pessoas acessando esse arquivo aqui ao mesmo tempo. Quando eu tenho 2 ou mais pessoas acessando o arquivo ao mesmo tempo, né, além de aparecer aqui o ícone com as iniciais ou com as fotos das pessoas que estão compartilhando o arquivo, eu tenho a opção de utilizar um chat. Então aqui é uma troca de mensagens online. À medida que as pessoas estão trabalhando no arquivo aqui, elas têm a opção de ir discutindo e trocando ideias através desse bate-papo. Então, ao invés de ficar escrevendo mensagens, escrevendo textos que não estão relacionados ao tópico em discussão aqui, em elaboração, vocês podem utilizar o chat para trocar ideias, trocar opiniões, enquanto vão trabalhando no texto. Cada pessoa vai ter uma cor na produção do texto aqui. Eu vou desativar o chat para ficar mais fácil a visualização. Então eu posso clicar aqui ou então clicar aqui e vai desativar o chat. Então agora nós vamos inserir alguns textos. O programa permite que você copie e cole a partir de outros processadores de texto, né? Outros editores de texto. Você pode copiar e colar. O que você copiar e colar vai vai ser sinalizado como se você tivesse digitado aquele texto, né? Ele não faz diferença na hora de registrar a atividade, se a atividade se o texto foi digitado ou se o texto foi copiado e colado. À medida que eu for digitando ou for inserindo novos textos, observem aqui que essa janela, que essa frase aqui à direita da ajuda,
vai mudando, né? Aqui está escrito que todas as alterações foram salvas e que a última modificação foi feita há 7 minutos. À medida que eu vou digitando o texto, o programa vai salvando automaticamente o arquivo, o texto a ser digitado. Então, vamos colocar aqui centralizado, negrito, né? Vamos colocar introdução a TIC no aprendizado. Então, o título do texto. Eu vou inserir trechos aqui a partir das outras contas para vocês poderem ver o controle de conta, o controle de inserção. Muito bem. Então aqui a gente tem um texto completo, né, um texto elaborado por 3 pessoas diferentes, né, 3 usuários diferentes. Vejam que a fonte aqui está diferente, né, porque o arquivo original que eu copiei do Word ele tinha fontes diferentes. O ícone de salvando, né, todas as alterações estão salvas. Então lembrando que você tem que estar online para você poder usufruir dessas vantagens. Vejam aqui que tem algumas marcações, né? Então aqui tem verde, falando que fui eu, mas nesta conta verde, né, que fiz essa modificação aqui, por exemplo. E aqui tem essa conta aqui rosa, que é uma outra conta minha, mostrando que foi esse outro usuário aqui dessa outra cor que realizou as modificações. Bom, então o arquivo ele está pronto, digamos assim, o texto, né, nosso texto simulado ele está pronto. Você pode salvar esse texto fazendo o download em outros formatos, que não só o formato do Google Docs, então você pode formatar, né, salvar no formato do Word. A compatibilidade é muito boa, apenas textos com formatação mais complexa, algumas tabelas, marcadores que você vai ter que dar uma reformatada, uma ajustada no Word, mas é muito bom a compatibilidade. E você tem aqui outros formatos, PDF, HTML, o texto sem formatação nenhuma, né, o texto plano, que é o TXT. Né? Então, se você quiser salvar esse arquivo no Word, é simplesmente vir aqui arquivo, fazer o download, clicar aqui em Microsoft Word, ele vai abrir uma tela para você poder salvar o arquivo e você indica o local onde você quer que o arquivo seja salvo. Mas o que mais interessa para a gente nessa aula é a questão do acompanhamento das modificações do texto e quem escreveu cada parte. Então, para a gente ter acesso a esse controle, a gente deve clicar aqui nessa opção. Todas as alterações feitas estão salvas. E aí ele mostra, então, uma nova tela, né, que é a tela do histórico das versões, né, que tem essa barra aqui à direita. Aqui do lado direito, então, a gente tem as diferentes versões do documento. Esse documento aqui só tem 2 versões. A versão do dia 9 de abril às 8h47, que foi a abertura do documento. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar essa versão, que é o documento em branco. Não foi feita nenhuma modificação. E ele me dá aqui a opção de restaurar essa versão. Essa aqui é a última versão, então feita 11 minutos depois, que é uma versão que tem 3 autores, né? 3 pessoas participaram dessa versão. A conta mestrado e essas 2 contas minhas pessoais. E vejam que aqui o texto está colorido, né? E ele te mostra o que cada usuário aqui fez, né? Então, o mestrado, ele escreveu o título e escreveu essas 2 últimas frases. Esse usuário aqui, lilás, escreveu essa primeira parte do texto e esse usuário aqui, laranja, escreveu essa parte aqui do texto. Se você clicar aqui, você tem mais detalhes sobre o horário que a pessoa realizou as modificações. E aqui você tem a opção de fazer uma cópia da versão e a opção de dar um nome para essa versão. Então, utilizando essa ferramenta, você consegue acompanhar tanto a evolução
temporal, longitudinal do texto, como a participação de cada usuário. Por isso, ele se mostra uma ferramenta extremamente útil nas tarefas acadêmicas. Para você retornar à tela principal, basta clicar aqui na seta, voltar, e você volta ao texto original. Então, o Google Docs é um editor de texto, né, de uso muito semelhante ao do Word e com uma ferramenta de compartilhamento muito poderosa que pode ser utilizada para a realização de trabalhos acadêmicos, inclusive para a avaliação dos trabalhos, não só em termos da qualidade do texto produzido, mas também permite a avaliação da participação de cada aluno do grupo na produção daquele texto. Essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido novos recursos nessa aula. Repitam a aula quantas vezes forem necessárias para vocês dominarem bastante o assunto e assim que se sentirem seguros, vocês podem passar para as próximas atividades. Tchau!